Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de seguir para o conteúdo, já deixa o like aí. Isso vai fazer com que o algoritmo aqui do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e vai distribuir para mais pessoas, né? Se possível, também distribua aí, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus conhecidos, que com certeza você vai estar ajudando alguém, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E se ficar com alguma dúvida sobre esse conteúdo ou tiver alguma sugestão de pauta, basta deixar nos comentários. Hoje nós vamos falar sobre o extrato de contribuições, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Para que serve esse documento? Por que ele é tão importante? Olha só, muita gente acha que para conseguir o benefício lá no INSS, basta apresentar um pedido, né, e fazer figa, cruzar os dedos e ficar esperando que o INSS conceda ali o seu benefício. Só que não é bem dessa forma que funciona, tá bom? E aqui, nesse vídeo, você vai entender a importância de ter um profissional especializado acompanhando o seu caso. Veja, são muitos os detalhes, tá certo? Então, deixa eu te explicar primeiro o que é o CNIS, o que é o Cadastro Nacional de Informação Social. Olha só, o decreto 3.048 de 1999, ele tem um artigo 19 que diz o seguinte: os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, relativos a vínculos, remunerações e contribuições, valem como prova de filiação à Previdência Social, de contribuição a Previdência Social, tempo de contribuição e salários de contribuição. Então, olha só, esse é um cadastro completo em que vai constar lá o tempo que você tem de contribuição, quais são os seus vínculos, quais são as suas remunerações, quais as contribuições que você fez para o INSS, tá certo? Ou seja, toda a sua vida enquanto trabalhador deve estar nesse cadastro. Caso alguma informação não esteja no Cadastro Nacional de Informações Sociais, é necessário a gente fazer a correção. E olha só, lá na Instrução Normativa 128 de 2022, é a nova instrução normativa. Eu já falei em outros vídeos aqui no canal sobre essa instrução normativa, inclusive a gente está fazendo um bloco aqui bem específico, bem especial, para acompanhar as alterações em relação à reabilitação profissional. Se você tem alguma dúvida em relação à instrução normativa 128, se tem algum ponto específico que você quer que eu comente, deixa nos comentários que eu vou preparar um vídeo é, especificamente para isso, tá bom? Com o maior prazer. Mas vamos lá, voltando aqui, o que diz o artigo 10 da instrução normativa? A partir de 31 de dezembro de 2008, data de publicação do decreto 6.722. Então, vamos fazer um parênteses aqui. Breno, por que a partir do decreto 6.722 de 2008, se você falou no decreto 3.048? Acontece o seguinte, o decreto 6.722, ele mudou a redação original do decreto 3.048. Então, essa redação do artigo 19, que eu acabei de ler para vocês em relação ao decreto, ela foi alterada em 2008, tá bom? Por isso que na instrução normativa se refere ao decreto 6.722. Só para você entender. Por exemplo, quando um decreto altera o outro de forma integral, substituindo o decreto antigo, é comum que a gente tenha a revogação. Então, vamos supor que o decreto 6.722 tivesse regulado toda a matéria do decreto 3.048. Então, o decreto 3.048 iria deixar de existir e a gente ficaria apenas com o decreto 6.722. Agora, nesse caso específico aqui, o que aconteceu? O decreto 6.722, ele apenas alterou alguns artigos do decreto 3.048. Então, nesse caso, a gente simplesmente altera os artigos lá no 3.048 e ele continua valendo, tá certo? Então, se você pesquisar por decreto 3.048, procurar o artigo 19, você vai encontrar essa redação que eu estou falando
Se você também procurar pelo decreto 6.722, você também vai encontrar essa mesma redação, tá bom? O que importa é justamente isso, que a redação atual do decreto 3.048 é essa que eu acabei de ler. Então vamos lá. Artigo 10, a partir de 31 de dezembro de 2008, data da publicação do decreto número 6.722, os dados constantes no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, relativos à atividade, vínculos, remunerações e contribuições, valem a qualquer tempo como prova de filiação à Previdência Social, tempo de contribuição e salário. Então, já deu para perceber aí que é um documento muito importante, né? Não, a gente não pode nunca deixar de analisar esse documento na hora de fazer um pedido lá no INSS, tá bom? Mesmo que seja um pedido de um benefício por incapacidade, é importante a gente fazer a análise desse documento. E olha só como que é a cara desse documento. Ah, não. Primeiro, antes de te mostrar como que esse documento, como que é a cara desse documento, eu vou te mostrar como que você faz para conseguir esse documento. Então, como pegar o documento? Você vai entrar lá no meu INSS e vai procurar por extrato de contribuições. Você pode clicar naquela lupa, né, para pesquisar e digitar exatamente isso, ou você pode procurar lá nos serviços mais procurados. Você vai abrir essa aba nova e vai clicar em baixar PDF e depois vai solicitar versão completa, tá bom? Por que a versão completa? A versão completa vem todas as informações de vínculos e remunerações, ou seja, vai constar lá a data que você entrou em cada empresa, que você saiu de cada empresa e o salário que você recebeu em cada mês que houve contribuição para o INSS, tá certo? Na versão resumida, na simplificada, você tem apenas os vínculos, então a gente não consegue ver ali todas as contribuições que foram realizadas. Por isso que é importante sempre a gente pegar a versão completa. E agora sim, deixa eu te mostrar como que é a cara desse documento. Olha só, esse aqui. Pode ver que aqui em cima, ó, a gente tem lá Instituto Nacional do Seguro Social, né? CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, e extrato previdenciário. O que que vem nesse extrato previdenciário? Vem a identificação do filiado, então vai constar o número do NIT, a data de nascimento dele, o CPF, o nome e o nome da mãe, tá certo? Eu peguei esse documento na internet, tá bom? Aleatório, ele é o atual modelo ainda utilizado pelo INSS. Então, é isso aqui, não tem outra variação. Eu peguei um modelo assim na internet para não ter problema de expor dado de nenhum dos clientes aqui do escritório, tá bom? Isso seria até um ato vedado pelo Código de Ética da OAB. Então, eu não posso expor o dado de nenhum dos clientes do escritório. Então, por isso, peguei um documento aleatório aqui no Google, né, que já estão apagados os dados de identificação de qualquer pessoa. Então, vamos lá. Como que vem o CNIS? Então, olha só. Aqui, ó, vem a sequência, né? Um, dois, três, dependendo dos números de vínculos e de situações que aconteceram lá no INSS. Você pode ver que o 2 aqui é um benefício, ó. Então, auxílio doença previdenciário, tá bom? Esse aqui foi concedido e está cessado. Tem a situação aqui, ó. E teve um novo pedido aqui, esse foi negado. Mas vamos lá. Vem a sequência, vem o NIT, vem o número de cadastro da empresa, tá bom? Do empregador, a origem do vínculo, a data de início, quando você começou a trabalhar nessa empresa, data do fim. Olha só que interessante. Nessa situação aqui, ó, a data do fim, ela está em aberto. Aqui pode ter acontecido duas situações. Esse trabalhador, ele começou a receber o auxílio doença previdenciário, tá certo? Enquanto estava trabalhando nessa empresa. E aí, o que acontece? Aqui, a gente fica com o contrato de trabalho suspenso, então a empresa não vai dar baixa na carteira de trabalho e o vínculo vai continuar aberto. Quando encerrou o benefício, esse trabalhador ele tem que voltar para a empresa. E aí vai continuar o seu vínculo, né, até o dia que ele for demitido, e aí você vai constar a data do fim. Outra situação também que acontece é quando a empresa esquece de informar ou quando há algum erro no sistema lá do INSS e não aparece essa data de fim.
E aí, nesse caso, a gente precisa apresentar a documentação correta que comprova, né, a data de início e de fim do, do vínculo de emprego, tá bom? Senão você pode ter algum problema lá na hora de fazer o seu pedido de aposentadoria, por exemplo. Olha só, eu estou falando desse segundo caso, né? E olha só o que tem anotado aqui, ó. A última remuneração, 1 de 2013. Agora, olha só, ele começou a receber o benefício do INSS em 2011 e só o benefício só acessou em 2017. Então, é possível aqui que a gente tenha alguma informação lá no sistema que esse trabalhador foi desligado da empresa, tá? E aí, como eu falei, né, a gente precisa apresentar a documentação correta que comprova a existência desse vínculo, né, que comprova o início, o fim do vínculo e, dependendo da situação, das remunerações também. Vamos supor aqui, ó, remuneração em 9 do 11, 9 do mês 11, né? Abaixo do salário mínimo. Olha só, ele vinha com as contribuições, ó, e aqui a gente tem algumas contribuições abaixo do mínimo. 200 e... Eu não lembro de cabeça agora se 2011 esse era o valor do salário mínimo, mas provavelmente era superior aqui a R$ 56. Então, nesse caso aqui, a gente também é importante apresentar a documentação para ver o que aconteceu. Se a empresa contribuiu abaixo do mínimo, se o que aconteceu, né? Então a gente tem que juntar, de repente aqui, um holerite, ou então se o salário tiver anotado na carteira de trabalho, mas a documentação precisa ser apresentada, senão pode gerar algum prejuízo, tá bom? Se, por exemplo, vamos supor, tá, a título de exemplo aqui, que o salário dele era de 2 salários mínimos nessa época, e a contribuição aqui está inferior ao mínimo. Como essa contribuição é anterior à emenda constitucional 103, a reforma da Previdência, nesse caso aqui vai ser considerado o valor de um salário mínimo para a contribuição. Agora, olha só, vai ser um prejuízo grande para esse trabalhador, porque em vez de ir lá para o cálculo do valor do benefício, 2 salários mínimos, só vai um salário mínimo. Com certeza isso aqui vai fazer o valor do benefício ser menor. Agora, olha só que situação mais drástica. Vamos supor que essa contribuição aqui, né, de R$ 56 tenha sido agora no ano de 2021, após a reforma da Previdência. Então, nesse caso, essa contribuição aqui ela vai ser desconsiderada do CNIS, ela vai ser descartada. Então, não vai contar o tempo, não vai contar a contribuição e não vai contar para a carência. Então, um prejuízo muito grande. E aí, mais uma vez, né, a importância de ter um profissional especializado, de ter um profissional acompanhando o seu caso. E aqui a gente ainda tem os indicadores, né? Então, por exemplo, um indicador bastante comum é o de contribuição em atraso. Quando ocorrem essas contribuições em atraso, também é comum que o INSS abra alguma exigência para que você apresente ali os comprovantes da existência desse vínculo, tá certo? Sob pena dele terminar sendo desconsiderado caso você não apresente a documentação. Existem várias outras anotações, mas isso seria assunto aí para um outro vídeo, porque senão vai ficar muito extenso aqui a nossa explicação e a gente vai terminar se perdendo, porque realmente existem muitos indicadores, mas, né, reforçando, pode vir um indicador e a gente tem que estar atento a isso. Por que que tem que estar atento também, né? Por que que o servidor não vai abrir uma exigência? O servidor vai abrir a exigência, você vai ter que apresentar a documentação, só que isso vai fazer com que o seu pedido, né, passe mais tempo lá na fila do INSS. Se você faz uma análise prévia, já identificou que tem um indicador ali, você já sabe qual documento que corrige essa situação, você já apresenta logo que dá entrada no seu pedido no INSS. Isso evita de que o processo volte com a exigência, né, e evita que você passe ali mais tempo na fila do INSS, que a gente sabe hoje, né, que é bem
bem extensa, né? O número de pessoas que esperam a concessão de benefícios, que esperam a análise dos seus pedidos, é gigantesca. E a tendência, né, é piorar cada vez mais, ainda mais agora com essa situação de greve dos servidores do INSS, né, tanto dos servidores quanto dos peritos do INSS. Então, tudo que você puder fazer para que o seu processo seja analisado o mais rápido possível, para que o seu processo não tenha nenhum tipo de pendência que faça o servidor abrir exigência e facilite ali o trabalho do servidor, com certeza é uma boa medida para contribuir e ajudar com a concessão do seu benefício. Então, depois disso tudo, para que serve o CNIS, né? Para que serve o extrato previdenciário? Ele serve para apurar a carência, né? Como é possível ver aqui, a gente tem o número de contribuições, ó, tem mês a mês as contribuições que foram realizadas e os meses que não tiveram contribuição, a gente vai conseguir ver também. Então, serve para a gente saber aqui a carência, de repente, lá para um auxílio-doença, se já existem as 12 contribuições, correto? Serve para apurar o tempo de contribuição também, então, né, a gente vai somar aqui a data de início e a data de fim desse vínculo, vai ter um tempo X. Aí no próximo vínculo vai a mesma situação, data de início e a data de fim, mais um tempo X e soma com o período anterior. Então, aqui a gente vai fazer a contagem do tempo de contribuição. Então, vamos lá, ó. Mês a mês, a gente faz a contagem aqui das carências e também do tempo de contribuição, né, agora com o novo decreto do INSS, tá certo? O decreto que saiu logo após a reforma da Previdência, né? Saiu um decreto e ele regulou agora uma pequena modificação. Mas, de modo geral, os meses a gente conta aqui as contribuições e as datas aqui a gente conta o tempo, tá bom? Estou falando de forma bem superficial, tá certo? Esse tema relacionado à carência ao tempo de contribuição, ele é bem mais complexo do que isso, ele tem mais algumas variáveis, principalmente após a reforma da Previdência, como eu estou falando, mas vamos considerar assim, só para você poder entender pelo menos o básico aqui de como que faz isso. A gente também vai servir para apurar o período de graça. Então, vamos supor aqui, vamos pegar essa data aqui, vamos pegar essa data, 27/4/2017. Então, a gente sabe que a partir dessa data, ele tem 12 meses do período de graça, né? Dependendo do número de contribuições ou da situação pela qual ele ficou desempregado, é possível também a gente aumentar esse período aí para 24 meses e para 36 meses. Mas, volto a dizer, né? Depende aí, é importante você ter a análise de um profissional para poder fazer esse tipo de apuração e com certeza isso vai te salvar. A gente já teve aqui no escritório situação desse tipo, tá bom? O INSS negou o benefício para a pessoa justamente porque ela já tinha passado dos 12 meses do período de graça. E aí a gente teve que provar no processo judicial que ela tinha direito a 24 meses de período de graça, e aí sim, na justiça, nós conseguimos reverter a negativa do INSS, tá bom? Então, o juiz reconheceu que, naquele caso, a pessoa tinha direito aos 24 meses, porque ela preencheu alguns requisitos legais que o INSS não considerou e concedeu os 24 meses de período de graça. Em consequência, né, o benefício dela foi concedido, tá bom? Verificar indicadores, né? Como eu falei, o indicador aqui no cantinho é importante verificar. Pode ser um de contribuição extemporânea, por exemplo, pode ser um de trabalhador rural. Então, a gente vai ter que apurar aqui esse tipo de situação para saber se precisa apresentar mais algum documento, o que que precisa fazer para corrigir esse indicador. Serve também para calcular a RMI. O que que é a RMI, Breno? É a renda mensal inicial. É o primeiro valor do benefício que você vai receber, tá bom? Vamos dizer assim, que seja o seu salário inicial lá no INSS, tá? Como que faz isso? Então, a gente vai pegar todas as contribuições, pela regra atual, vai fazer uma média
simples de todas as contribuições. Então, eu vou somar isso aqui. 298 mais 637, mais 594, mais 690. Então, pegar só esse bloco aqui, só a título de exemplo, né? Vamos dizer que sejam só essas contribuições aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Somei essas 4 aqui, dividi por 4, eu tenho uma média aritmética simples das contribuições, né? De 100% das contribuições. E aí depois eu passo a aplicar os percentuais, dependendo do tempo de contribuição que a pessoa tenha, tá certo? Lembrando que ele inicia lá em 60%. Calcular a renda mensal inicial? Ah, sim, isso pelas regras atuais, tá bom? Se você tem o seu benefício anterior à reforma da Previdência, ou se você tem direito adquirido à aposentadoria antes da reforma da Previdência, a gente pode ter outra sistemática de cálculo, tá certo? Essa que eu falei agora de 100%, da média de 100% das contribuições e a aplicação do percentual de 60%, após a reforma da Previdência, tá bom? Serve também para saber se o INSS está sendo pago. Então, por exemplo, muitas vezes a empresa deixa de pagar a contribuição do empregado, né? E isso termina gerando prejuízos lá na hora da aposentadoria, tá? Ou muitas vezes também a pessoa paga e não consta no sistema do INSS, ou então a pessoa faz um pagamento errado, e aí você termina conseguindo constatar isso, sei lá, vamos supor, você fez um pagamento errado e, ao consultar o CNIS, você identificou que a sua contribuição foi errada, né? Então, você vai conseguir fazer a correção dessa contribuição antes de sofrer prejuízo na hora de fazer o pedido do seu benefício, tá? Agora, se você não percebe isso, vai terminar tendo algum prejuízo ou um trabalho maior para conseguir a concessão do benefício, né? A mesma coisa em relação à empresa, né? Se você consulta lá, descobre que a empresa não pagou o seu INSS, você vai fazer a correção do vínculo, né, das anotações do INSS antes mesmo de fazer a entrada no seu pedido de aposentadoria, para evitar ter prejuízo, para evitar ter uma demora maior na hora da concessão, tá bom? E serve também para fazer o planejamento previdenciário. O que é o planejamento previdenciário? O planejamento é basicamente um plano de aposentadoria, né? Então, ali a gente vai apurar quanto tempo falta para você poder se aposentar, quais as contribuições, né, quais os valores de contribuição que você tem que fazer para conseguir a aposentadoria no valor que você deseja se aposentar. Vamos entender quantas contribuições você precisa fazer ainda, se você precisa contribuir todos os meses, ou se você pode contribuir de 6 em 6 meses, se você pode contribuir, por exemplo, de 3 em 3 meses. Então, para isso serve o planejamento previdenciário, para entender quando você vai se aposentar, com qual valor você vai aposentar e quais as contribuições que você tem que fazer, né? Tanto em relação a valores, quanto em relação à frequência das contribuições. Vai ser todo mês? Vai ser de 3 em 3 meses? Vai ser de 6 em 6 meses? Então, cada caso aqui a gente vai ter uma solução diferente. Depende muito do que a pessoa quer para si mesma, né? Às vezes o cliente chega aqui no escritório e fala assim, Breno, eu quero aposentar. Não importa qual o valor que vai conseguir no INSS. Pode até ser o salário mínimo, mas eu quero me aposentar, tá? Então, nesse caso, a gente fica tranquilo aqui, porque preenchidos os requisitos da aposentadoria, a pessoa aposenta, né? A gente vai avaliar somente isso. Agora, algumas pessoas chegam para mim e falam, Breno, eu quero receber, sei lá, 4 mil de benefício. Então, nesse caso, a gente vai fazer um estudo para ver se as contribuições que essa pessoa tem já são suficientes para ele ter essa aposentadoria no valor de 4 mil, ou se não. E caso não, a gente vai apresentar um plano para ele, para essa pessoa, né, para ele ou para ela, para que consiga atingir esse patamar de 4 mil na sua aposentadoria. Lógico, tá bom? É importante lembrar o seguinte, o planejamento também não é milagre. Então, vamos supor, a pessoa chega aqui no escritório já com 60 anos e pagou o salário mínimo a vida toda. E aí ela quer agora, dos 60 até os 65, contribuir para conseguir se aposentar recebendo 4 mil reais.
é praticamente impossível a gente conseguir esse cenário, tá bom? Então, quanto mais cedo for realizado o planejamento previdenciário, mais fácil é a gente conseguir o objetivo da pessoa, principalmente em relação a ter um benefício de maior valor, tá certo? Então, era isso o vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, deixa a sua sugestão de pauta, tá bom? Dá o joinha para o YouTube entender que esse conteúdo é importante. Comentários também ajudam o YouTube a entender que o conteúdo é importante. Compartilhe aí no Facebook, no WhatsApp, né? Você vai ajudar alguém com toda certeza, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.